Olá, pessoal! Algumas características, algumas propriedades dos elementos químicos variam periodicamente com o aumento dos seus números atômicos. Como a tabela está organizada aí de acordo com o número atômico de cada elemento, ou seja, de acordo com o número de prótons presente aí nos núcleos, nós chamamos as propriedades de propriedades periódicas. E a primeira propriedade que nós vamos trabalhar é o raio atômico. O raio atômico, ele é a distância do núcleo do átomo até o final da sua eletrosfera. Como é um pouco difícil definir aí o tamanho da eletrosfera, através do auxílio de raio-x, é possível medir a distância média entre dois núcleos, e aí, ao dividir essa distância d por 2, nós consideramos o raio atômico, nós consideramos que nós temos aí o raio atômico médio. Vocês já conhecem essa imagem aqui dos livros, que mostra aqui nas setinhas a direção de crescimento do raio atômico. Numa mesma coluna, o raio atômico cresce de cima para baixo, e em um mesmo período, ele cresce aqui da direita para a esquerda. E eu quero nessa aula apresentar para vocês a justificativa de por que essas setas são organizadas dessa forma, ok? Então, não quero que vocês decorem as setas, eu quero que vocês entendam. Para isso, é legal vocês terem em mãos uma tabela periódica para vocês poderem acompanhar melhor essa aula e as outras aulas também sobre propriedades periódicas. Então, para começar, olhem aí para a primeira coluna, a coluna 1A, e vamos observar aí do lítio até o frâncio. O lítio, o elemento lítio, ele possui aí duas colunas, duas camadas de energia preenchidas, ok? Já o frâncio, ele possui quantas camadas? Ele está no sétimo período, ele possui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete camadas preenchidas por elétrons. Vamos traçar uma linha reta, imaginando que o símbolo aqui do elemento é o núcleo, e vamos traçar essa linha até a última camada. Olha só no nosso desenho aqui simplesinho, imagine que essa linha vermelha é o raio. Só de observar esse simples desenho, a gente já pode inferir aí que o raio do lítio é o quê? Maior do que o raio do frâncio. É menor, né? Desculpe. É menor do que o raio do frâncio. Isso porque, à medida que aumenta o número de camadas, eu aumento a distância entre o núcleo e o último elétron aqui da última camada, da camada de valência. Então, em uma mesma coluna, em uma mesma família, o raio aumenta de acordo com o aumento do número de camadas. Agora, vamos observar em um mesmo período. Observem aí o período 4, o quarto período, que vai do elemento potássio até o gás nobre criptônio. Todos os dois possuem 4 camadas de energia, se vocês observarem aí. Porém, o potássio possui um núcleo com 19 prótons, enquanto o criptônio possui um núcleo com 36 prótons. Ou seja, a atração do núcleo do potássio sobre o último elétron, ela será menor do que a atração do núcleo do criptônio sobre o último elétron, que vai aproximar aqui as camadas do criptônio, tornando o raio do criptônio menor, o raio atômico menor. Isso por quê? Porque o núcleo é maior, então a força de atração que esse núcleo exerce sobre os últimos elétrons também é maior. Tem um núcleo maior, a força de atração é maior. Então, o raio do criptônio, ele é menor do que o raio do potássio, porque a força de atração aqui no criptônio do núcleo sobre o último elétron também é maior. Isso faz com que as camadas fiquem mais próximas, ok? Daí surgiram as setinhas que vocês tanto conhecem, ok? Então, ao invés de decorar as setinhas, é melhor vocês compreenderem o porquê aí dos tamanhos dos raios atômicos.
Bons estudos e se tiverem alguma dúvida, envie para nós aí através do site quadro.com.br lá no link Contatos. Um abraço.